Assim nos diz a palavra. Então é necessário fazermos esse exame constante diário. E lá no livro de Mateus, no capítulo 15, é um dos capítulos que eu tenho meditado bastante, porque nesse capítulo é o próprio Senhor Jesus falando, exortando e ensinando aos discípulos. Naquele tempo, que o Senhor Jesus veio à terra e que ele pisou seus pés em Israel, em Jerusalém, a igreja formada ali em Israel era composta por judeus. E dentro desses judeus tinha os fariseus e os saduceus. Quem eram esses fariseus? Esses fariseus eram judeus, homens cheios da lei, cheios da palavra, tinham muito conhecimento e eles serviam a Deus no templo. Eles eram seguidores da lei de Moisés, observavam a lei de Moisés, eram como se fossem os pastores daquela época, para os irmãos entenderem melhor. E Jesus era um jovem, porque ele começou seu ministério muito jovem, com 30 anos de idade. E o Senhor Jesus, ele vem para a terra pregar o reino de Deus. E os ensinamentos do Senhor Jesus, a forma como o Senhor Jesus pregava, ensinava e confrontava os fariseus, chocou muito aquele povo. Porque aquele povo estava acostumado com a lei. Mas Jesus, ele vem e nos revela aquilo que está dentro do nosso coração. Aquele povo pensava que se eles lessem a lei de Moisés, que se eles jejuassem 24 horas, que se eles fizessem sermões longos e orações longas, eles estariam santificados. Eles seriam puros, eles seriam separados. E o Senhor Jesus vem dizendo que é necessário nascer de novo. Então isso para eles era algo novo. Eles não tinham esse entendimento. E Jesus, ele era um jovem e também ele era um pastor de jovens. Não é? João, ele devia ter na época uns 17 anos quando Jesus chamou João para o seu ministério. Eu acredito que Pedro deveria ter por volta de uns 25 anos. Então aquilo chocou aquelas autoridades da igreja naquela época. Um jovem com 12 jovens fazendo sinais, milagres, prodígios e pregando esse evangelho. Então Deus confunde as coisas. E o que aconteceu? Glória a Deus! Certo dia, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E esses fariseus, esses saduceus, eles viram aqueles discípulos comendo sem lavar as mãos. E foram perguntar a Jesus e dizer, em palavras mais simples para que a gente possa entender: Jesus, você não conhece a lei de Moisés? O senhor não sabe que é errado comer sem lavar as mãos? E o Senhor Jesus responde para eles: não é o que entra pelo estômago que torna o homem impuro, e sim o que sai da boca. E quando o Senhor Jesus disse isso, os discípulos não entenderam. Não entenderam. E depois os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, explique melhor, como assim o que entra não é o que nos deixa sujos, mas sim o que sai? E Jesus fala: tudo aquilo que vocês comem entra, vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas é aquilo que sai de dentro da sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então se sai de dentro da sua boca, sai de dentro do seu coração. É o que contamina o homem. Aí o Senhor Jesus vai falar sobre uma lista. Eu amo quando a Bíblia traz as listas. Aí o Senhor Jesus, ele é bem específico para que as pessoas entendam. E ele diz: é do coração que vem os maus pensamentos, é do coração que vem os desejos de adultério, é do coração que vem os desejos de prostituição, é do coração que vem as bebedices, falando uma linguagem mais simples, é do coração que vem os vícios pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, é do coração que vem os desejos maus, ruins, que vem a raiva, o ódio, a ira, a mentira. É do coração que provém todos os pecados. A fonte dos nossos pecados é o nosso próprio coração. Nós lutamos muito contra Satanás.
E realmente a igreja tem que tomar um posicionamento sério contra principados e potestades, porque foi nos dada a oportunidade no nome de Jesus. Mas o nosso pior inimigo, ele está com você. Ele dorme com você, acorda com você e anda com você todos os dias, que é a nossa carne. Se você alimentar a sua carne, se você alimentar os desejos do seu coração, certamente você cairá em pecado. E o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Aí vocês me perguntam, justamente pelo fato de todos os pecados saírem de dentro de nós, de dentro do nosso coração, é que quando Jesus vem à terra, o que o Senhor Jesus prega para Nicodemos? Nicodemos, ele era um conhecedor da lei. Assim como os fariseus e os saduceus, ele era como se fosse um pastor daquela época. E a palavra de Deus diz que ele foi ver Jesus, foi visitar Jesus de noite. E ele falou, bom mestre. E Jesus perguntou a ele, Nicodemos, por que me chamas de bom? E na oportunidade, naquela conversa, naquele diálogo, o Senhor Jesus fala a Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fica sem entender. Ele fala, como eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho, eu vou voltar para a barriga, para o ventre da minha mãe. E o Senhor Jesus continua afirmando, de maneira alguma, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E o Senhor Jesus vai tendo aquele diálogo com Nicodemos. E agora, por que nascer de novo? O que é esse novo nascimento? Justamente, o novo nascimento é essa obra que Deus faz dentro do nosso coração. É essa obra de transformação. É essa obra de libertação. Você que bebia, você vai agora começar a sentir nojo pela bebida. Aqueles que se prostituíam vão agora sentir nojo pela prostituição. Aqueles que entravam na internet procurando sites pornográficos, sites indecentes, sentirão agora nojo disso. Aqueles que mentiam não mentirão mais. Aqueles que xingavam não xingarão mais. Aqueles que antes não tinham prazer na lei do Senhor e na vontade do Senhor, antes do seu prazer era satisfazer os desejos da sua própria carne, não sentirão mais. Sentirão agora fome e sede pela presença de Deus. É essa a obra que Deus quer fazer dentro do meu e do seu coração. E o nosso Deus, ele é muito educado, ele é muito gentil. O diabo, ele invade, não é? O diabo, se você der brecha, ele destrói. Ele entra com tudo mesmo para destruir. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é a pessoa mais doce, mais educada, mais santa, mais linda que você possa imaginar. Você já viu alguma pessoa assim que você achou, nossa, essa pessoa é tão educada, e você ficou até com medo, com receio? Mais educada do que essa pessoa é o Espírito Santo. E ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. Se você não quiser um compromisso com Deus, se você não quiser entregar a sua vida, entregar o seu coração a Deus, ele não vai fazer nada. Ele vai respeitar a sua decisão, porque ele nos deu o direito de escolha. Mas ele espera que você abra o seu coração. Né? Eu não posso lhe garantir se você vai ter dinheiro ou não, se seus problemas todos vão se resolver ou não. Eu não posso lhe garantir se tudo que você quer Deus vai lhe dar, mas de uma coisa eu posso lhe garantir: ninguém em toda a face da terra que teve um encontro verdadeiro, genuíno, sincero e transformador com o Senhor Jesus é mais do mesmo. Então, se você se render, se você abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus fazer essa obra no seu coração, você nunca mais será o mesmo. Por isso que é nascer de novo, é o que? Ser uma nova criatura.
semelhança de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, é um processo. Hoje desce uma glória, um derramar da Shekinah de Deus, nós somos transformados. Amanhã Deus derrama uma nova medida, nós continuamos sendo transformados de glória em glória, até a volta do Senhor Jesus. Igreja, eu quero lhe dizer, Jesus está às portas. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ouvia muitas pregações na minha igreja, né? As pessoas dizendo assim, os pastores, os irmãos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu fui crescendo, eu era pequena, eu fui crescendo, e eu falei, poxa, já tem 10, já tem 11 anos, cadê Jesus? Todo dia os irmãos dizem que ele está voltando. E eu, né, na minha ingenuidade de criança, eu não entendia. Mas, quando meditamos na palavra do Senhor, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. E para mim, um dos sinais mais claros é a frieza da igreja. Nós estamos em uma geração onde a igreja tem sido muito fria, onde a igreja tem sido muito dura, não é? Nos tempos passados, na igreja primitiva, o que Deus pedia para os cristãos era a vida, ser apedrejado, ser morto no Coliseu, ser apedrejado como Estevão foi, ser morto numa cruz de cabeça para baixo como Pedro foi, ser preso como o apóstolo Paulo foi e decapitado como o apóstolo Paulo foi. Então, o padrão de evangelho, de santidade, é um padrão muito elevado. E hoje, muitas vezes, Deus nos pede para largar a mentira. Deus nos pede para orar um pouco mais. Coisa simples. Deus nos pede para a gente falar um pouco mais. Deus nos pede para calar um pouco mais a boca, frear um pouco mais a língua. Deus nos pede para consagrarmos mais as nossas vidas ao Senhor. E nós resistimos, nós permanecemos duros, né? Como a palavra diz, um povo de dura cerviz. Né? Sim, muitas vezes, determinadas vezes eu já preguei em determinados lugares e as pessoas saíam do culto, arrastavam as cadeiras e saíam, iam para a rua, né? Da dureza do coração do homem. Mas Deus, Ele quer trabalhar no seu coração. Precisamos ser transformados, sabe? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. A palavra do Senhor Jesus diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos subirão nos ares para se encontrar com Ele nas nuvens. Eu não sei qual é você, mas eu quero subir nos ares para me encontrar com Cristo. Naquele grande dia, irmão, será um dia de muita surpresa. Porque muitos vão ficar. Vão ficar pastores, vão ficar levitas, vão ficar evangelistas, vão ficar pessoas que tinham 30, 50 anos de igreja. Muitas pessoas sim vão ficar. E vai ser uma surpresa muito grande. Mas nós, aqueles que querem estar entre os que vão subir, devem se preparar, devem se santificar, devem consagrar as suas vidas ao Senhor Jesus. Em outro versículo, o Senhor Jesus diz que é necessário termos um coração de criança. Para finalizar, o que é esse coração de criança? Eu não sei se os irmãos percebem, né? Mas uma criança, ela é pura, ela é inocente, ela não tem noção do perigo, ela é ingênua. Se você, um pai, por exemplo, corrigir, repreender uma criança agora, ela fica triste, ela chora. Mas se você der uns 5 minutos, ela já está sorrindo, ela já está alegre. Ela não guarda mágoas, ressentimentos, coisas no seu coração. E o Senhor Jesus nos diz que devemos ter um coração de criança. Quem não tiver esse coração, quem não se submeter a esse processo, quando o Senhor Jesus voltar,
vai ficar. Quando o Senhor Jesus voltar, não participará das bodas do Cordeiro. Não reinará com Cristo no milênio. Não se assentará com Cristo para julgar as nações. Ficará de fora. Então Deus está falando aqui hoje. A você, igreja, a mim também, Deus está falando. Guarda o teu coração. Cuidado com o que você vê. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com as suas amizades, com as pessoas com quem você anda, com quem você conversa. Cuidado a forma como você gasta o seu tempo. Cuidado com aquilo que você faz quando você está sozinho. Eu conheço muitas pessoas que quando estão sozinhas aprontam, não é? Várias, porque não tem ninguém para elas. Lembre, Deus é aquele que sonda, Deus é aquele que esquadrinha. Antes que uma palavra saia da sua boca, Ele já conhece. Então, vamos vigiar, vamos buscar essa santidade com o Senhor, vamos buscar mais a face do Senhor, a presença do Senhor. E para finalizar, uma coisa eu quero dizer aos irmãos: esse processo de transformação é muito gostoso. Sabe por quê? Porque Ele não deixa mais o orgulho reinar nas nossas vidas. Porque quando a gente se dobra e se humilha diante do Senhor, o Senhor nos mostra que nós somos miseráveis, pecadores, que nós precisamos melhorar muito ainda, que nós precisamos nos santificar e nos consagrar muito. E com isso, a gente percebe que o quê? Nós somos cada dia mais dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Amanhã você precisa levantar da sua cama e você precisa viver o seu dia cumprido com Deus. E você não vai conseguir fazer isso se o Espírito Santo de Deus não lhe capacitar. Se você não estiver realmente de contínuo buscando a presença do Senhor. Amém? Que você participe desse processo. Que você mergulhe mesmo na presença do Senhor. Abrindo o seu coração. Rasgando o seu coração. Tem coisas que Deus quer ouvir da sua boca. Tem coisas que Deus está esperando que você diga. Tem coisas que Deus está esperando que você coloque para fora. Sabe, vomitar quando a gente vomita. Coloca aquilo que não está fazendo bem para a gente para fora. Então tem coisas que não estão me fazendo bem. E o Senhor Jesus está esperando que você confesse. Que você jogue para fora. Que você chegue na presença de Deus, se humilhe, seja sincero e seja verdadeiro. Porque quando um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não rejeita, Deus não despreza. E finalizando, né? Quando Davi, ele pecou com Betseba, os irmãos conhecem, né? Ele adulterou e ele matou o esposo de Betseba. E quando ele cometeu esse pecado, não é? Depois que o profeta Natan chama ele do eixo, e ele vai se humilhar diante do Senhor, reconhecer o seu pecado, ele faz uma oração ao Senhor que eu acho muito linda, está lá no livro de Salmos, quando ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, renova em mim a alegria da tua salvação. E ele fala: cria em mim coração puro, porque ele sabia que se ele tivesse coração puro, nunca mais ele iria cair no mesmo pecado. Então peça ao Senhor: Pai, cria em mim um coração puro, não retires de mim o teu Espírito, renova em mim a alegria da tua salvação. Aleluia. Muitos de nós às vezes não temos mais alegria na casa do Senhor. Muitos se encontram assim. A casa do Senhor já virou rotina. Não tem mais alegria na presença do Senhor, já virou rotina. Não tem mais alegria em orar. Não tem mais alegria em ler a palavra. Peça ao Senhor: renova em mim, Senhor, a alegria da tua salvação, a alegria de estar na tua presença, a alegria de me santificar, a alegria de estar com o Senhor. Irmãos, não há nada melhor do que a presença de Deus. Às vezes você pode imaginar, né? Às vezes o diabo pode lhe fazer propostas. Troque a presença de Deus por outras coisas. Troque a presença de Deus. Mas quando nós paramos realmente na presença de Deus, nós podemos perceber que não há nada nesse mundo que se compare à presença de Deus. Nada. Não troque a presença de Deus por nada.
Não troque por nada nesse mundo. Não troque pelo pecado. Quem sabe durante essa semana o diabo lhe fez convites, lhe fez propostas. Quem sabe durante essa semana você foi tentado. Quem sabe durante essa semana você quase se desviou, quase escorregou, quase caiu mesmo em pecado. Não faça isso. Não troque a presença do Senhor Jesus por nada. Amém? Amém. Amém. Alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e disse: Deus está falando comigo, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e quer receber o Senhor Jesus e dizer: Jesus, faça essa obra na minha vida. Aqueles que não querem mais viver da forma que estão vivendo, mas querem experimentar o novo que o Senhor tem para as suas vidas. Aqueles que querem ser adotados como filhos de Deus. Aqueles que querem reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Estão convidados para levantarem as mãos, para, se quiserem, virem à frente. A bispa vai estar orando por vocês. Amém? Se tiver também aqui no nosso meio pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus, mas que querem refazer a aliança, que reconheceram que pecaram, que reconheceram que não estão mais no primeiro amor, mas que querem refazer a sua aliança com Cristo, que querem confessar pecados, que querem se humilhar. Amém? Vocês podem ficar de pé, vocês podem levantar. A bispa vai estar orando, assim, intercedendo pelas nossas vidas. Uma coisa eu aprendi: se estamos passando por dificuldades, nós temos que pedir ajuda. Amém? Amém. Amém.